Olá, pessoal, tudo bem? Eu venho hoje a convite do professor Daniel trazer uma dica para vocês acerca de regime de bens, né, no casamento. Então, poderá haver troca de regime de bens durante o casamento? O que você acha? Pois é, o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, dá essa possibilidade aos cônjuges de trocarem o regime de casamento durante, né? Porque, às vezes, a pessoa casa, não se preocupa naquele momento em fazer um pacto antinupcial, por exemplo, então vai, né, automaticamente pelo regime parcial, que é o que a lei nossa, né, manda quando não há esses pactos anteriores ao casamento. Então, e às vezes as pessoas, né, durante o casamento, decepcionam, começam a gastar, enfim, e as pessoas preferem, então, ter o seu regime de casamento alterado para o da separação total, por exemplo. Então, neste caso, é viável que a pessoa troque o seu regime de casamento, com base no 1639, parágrafo 2º, mas é importante que, neste caso, não seja uma possibilidade de fraude. Por exemplo, o outro cônjuge já está devendo, e aí a pessoa quer trocar o regime de casamento. Tem que ser uma coisa anterior. Por quê? Porque é importante salientar que, no regime parcial, a ameação da pessoa, as dívidas contraídas durante o casamento, o cônjuge responde pelas dívidas do outro. Então, está cada vez mais comum as pessoas, né, terem MEI, né? E esses empresários individuais, eles respondem com o seu patrimônio pessoal, e isso pode colocar em risco a ameação da esposa. Então, por isso, muitas pessoas optam, então, para trocar o seu regime de casamento, né? Esta é uma situação. Então, quais são os documentos? Por exemplo, os tribunais, embora na lei não diga exatamente, estão pedindo certidões negativas, né, de processos, de certidões negativas de tributos, certidões negativas de protestos, justamente para assegurar que o direito de terceiros não será prejudicado com essa modificação no regime de casamento. Então, também é importante a anuência dos dois. Se um dos cônjuges não quiser trocar o regime de casamento, não importa o motivo, basta dizer não e não será possível fazer essa troca. Então, também é necessário que seja indicado um motivo. Então, isso até na doutrina surge uma certa polêmica se seria necessário ou não a indicação do motivo, mas a lei, o 1639, pede que diga o motivo que está trocando. E também algumas pessoas tentaram já, algumas pessoas da doutrina, inclusive, discutem a possibilidade de ser feito isso extrajudicialmente, mas ainda não está sendo permitido. Então, qual é o efeito dessa modificação de regime de casamento? Né? Ela é, a princípio, ela é ex nunc, dali para frente, para proteger direitos de terceiros que, por exemplo, possam ter algum crédito com este casal que anteriormente respondia com os bens, né, de ambos. Mas, agora, em abril, o STJ decidiu que é possível que a troca de regime de bens possa surtir efeitos ex nunc, ou seja, retroagir. Neste caso, era uma situação que geralmente não ocorre tanto, que é uma pessoa que era um casal que era do regime parcial, que quis migrar para o da comunhão universal, visto, né, que ambos estavam adquirindo muitos bens em comum, enfim, eles preferiram dessa forma. Então, é possível, então, que tenha o efeito ex nunc. E lembrando que, se houve bens adquiridos durante a constância do casamento de esforço mútuo, quando for feita a troca de regime de bens, se leva à partilha dos bens também. Isso para quando houve imóveis, por exemplo, adquiridos juntos. Agora, quando é, por exemplo, imóveis que vêm de herança de outras pessoas, de pais, de um dos cônjuges, doação, aí não se comunica, né? Então, hoje a minha contribuição era essa e até a próxima.